deste ponto de fuga. Desta vez estamos a tentar também entrar em vídeo. Vamos ver se corre bem ou se Sim. corre mal. Olá, Olá, Olá. André. Nós tivemos alguns feedbacks do último programa, nomeadamente Gabriel e o host do outro podcast, que é o que faz falta. Os dois falaram um pouco da necessidade de haver dissidência. E tivemos também o José Sá Marques, que pontuou a tua fala sobre A o organização. fato de militância e exigir trabalho. Pronto, e nós mesmo nesse programa não discordamos sobre isso. Eu apenas disse que questionava então o que é que está a acontecer para estar a haver um aumento enorme de militantes no Chega e pessoas a participarem no Chega, não é? E que, portanto, estava a haver de facto alguém a mexer-se a fazer trabalho, não era propriamente, se calhar, na direção política que nós pretendíamos. Mas acho que os Mas pronto. comentários foram, Nós vamos foram muito diz, positivos diz. em geral. Também é. Ainda não tivemos tempo para dizer nada assim muito ultrajante, mas haverá. Sim, vai chegar, Sim, certeza. Então, nós combinámos desta vez começar com inteligência artificial. Estes assuntos normalmente nós não somos expertos de deles, todo. mas é um pouco também, um bocado lançar para o ar as nossas curiosidades e fazer debate com quem ouve também sobre isto. Queres começar, André? Sim, é um tema que eu acho muito interessante e é isso, nunca assumindo de todo que sou especialista e nem tenho essa intenção, mas acho que há muitas outras dimensões para as quais olhar para o impacto que a inteligência artificial tem. Primeiro, no sentido de ser quase uma revolução tecnológica, no acesso que temos à informação, na forma como nos relacionamos, como nos movemos, como produzimos conhecimento. E depois, ao mesmo tempo, estarmos em simultâneo a verificar, ou seja, havia o tecno-otimismo, havia esta ideia de que a tecnologia ia ser, era um processo inevitável, ia ser sempre positivo. E nós cada vez vemos mais uma concentração de riqueza, concentração oligárquica desses recursos e dessas empresas. Por exemplo, a imagem que circulou o mundo da tomada de posse do Trump ao lado de Zuckerberg, Jeff Bezos e de outros tecno-oligarcas, representa também um bocado uma inauguração de uma nova etapa do capitalismo, do qual a inteligência artificial é uma componente técnica bastante importante. E se calhar do capitalismo, para algumas pessoas, como o Varoufakis, para o tecnofeudalismo, mas o que é certo é que há uma grande transformação sistémica, não só tecnológica, mas da forma como distribuímos a riqueza e a produzimos. Sim, essa dica do Varoufakis tem a ver com o facto de ele dizer que eles são rentistas, não é? E, portanto, que o processo de acumulação de riqueza deles é semelhante ao feudalismo. Epá, em relação a isso, vou aproveitar que eu sou um tipo um bocado mais antigo Sim. do que tu e vou lembrar coisas que eu, quando era miúdo, lia e que tiveram, e quando era miúdo, era nos anos 90 e que tiveram algum impacto, não é? E acho que continuam a ser muito atuais. Um é, não sei se conheces, um gajo do Canadá, que é o Marshall Não. McLuhan. Ele era muito ligado ao media culture, cultural studies, estás a ver? Ele cunhou duas frases que ficaram até hoje, embora tenham sido transformadas da forma como ele as cunhou. Ele cunhou a questão do Global Village, essa palavra, e foi ele também que estabeleceu a cena de media is the medium, Sim. não é? E estamos a falar de coisas dos anos 60. E quando ele falava em Global Village, não é no sentido positivo com o qual depois nós crescemos. Era o contrário. Portanto, ele olhava para o que estava a acontecer já com a televisão. Portanto, estou a falar dos anos 60, né? Para dos anos 70. Para o que estava a acontecer com a televisão e com a evolução que estava a haver da matemática com a computação, já na altura. E ele falava em que ia haver uma Global Village no mau sentido, que era aquilo que nós assistimos hoje em dia quando estamos numa pequena aldeia e as pessoas se observam mutuamente e sabem tudo a vida uma das outras, vai passar a ser global.
E ele já tentava esse problema e olhava para ele dessa maneira, não é? E outra coisa que tem a ver com o que tu disseste, quando ele cunhou a frase ou a expressão de que media is the medium, é que obviamente o meio passa a ser o mídia. E o que é que isso quer dizer na IA? Quer dizer na IA porque quem domina a IA são essas empresas que tu falaste, não é? E que têm um propósito específico, e nós sabemos, até nos algoritmos já sabíamos, que são coisas enviesadas, não é? Não só têm um foco muito específico, que é de ganhar dinheiro e defende determinados interesses, e por isso vai-nos enviesando, não é? Por isso é que ele dizia que media is the medium, que é basicamente tu não podes fugir ao meio com que estás a receber a informação. Ele também tem um significado, ele faz parte também da maneira como... Portanto, eu acho interessante essa visão dele, porque é tão antiga, mas ao mesmo tempo tão sábia, não é? Estás a falar de uma coisa que foi há 50 anos. E depois tinhas também, eu lembro que até no outro dia estava num sítio clássico que é a Adega do Minho, em Algarão e Martins, e estava lá com o Tristani e aquilo tem uma espécie de book crossing, estás a ver? E encontrei lá um livro que já não o tocava nele há 20 e tal anos, que é O Choque do Futuro, do Toffler. O Toffler era um futurista, e também no sentido mais do estímulo, não tanto no sentido do McLuhan, que era uma visão mais pessimista de tecnologia vai-nos fazer isto, não é? Na questão do Toffler era mais no Choque do Futuro, que era esse livro, ele a explicar-nos as implicações que aquilo ia ter na nossa vida, mesmo a nível de ritmo, a nível de estímulos, não é? E também é uma coisa dos anos 70. Portanto, é engraçado, tipo, quando vêm esses temas, eu lembro-me sempre desses dois tipos, né, que percorreram um pouco o meu percurso. E acho que eu ouvia muito da parte dos meus avós, também dos meus pais, havia um mito, que era um mito que a guerra ajudou-nos a evoluir tecnologicamente. Não é? Principalmente os meus avós, havia muito essa questão que houve a Segunda Guerra obrigou a um avanço tecnológico que depois foi aplicado na paz. E temos o exemplo máximo disso, que é, por exemplo, o programa americano Atoms for Peace, que era a questão de, a energia nuclear vai-nos ajudar a outras coisas, e havia sempre aquela propaganda das ressonâncias magnéticas, esse tipo de cenas, não é? Pronto, mas o que estás a dizer em relação à inauguração do Trump, com essa malta toda lá atrás, não é? É um bom indicador disso, porque a IA, o fundamento da IA é de quem é ganancioso e é para a guerra, e portanto, e para esse motor, que é a ganância dessas pessoas e o enviesamento que eles dão ao mundo, mais a guerra, como nós ainda agora vimos, por exemplo, na questão dos ataques de Israel a Gaza, que eram feitos com IA. E esse vai ser o foco dessa malta. Isso vai-te obrigar, ecologicamente, a ter um consumo brutal de eletricidade, etc. As pessoas que não estão a par, né? Mas para haver IA, tem que haver data e espaços de refrigeração brutais para isso funcionar. Obviamente, isso vai funcionar mais para esses atributos do lucro dessas empresas e para a guerra, etc. E vão-nos começar a querer comer, até do ponto de vista energético, a todos, não é? E depois quem é que vai levar com esse filme são os pobres, não é? Em detrimento dessa utilização da ecologia que nós temos para o lucro deles e não para o todo. Ou seja, isso não está nunca nas mãos de pessoas que possam pensar eticamente o seu uso, não está nas mãos de institutos públicos, por exemplo. Claro que agora há cada vez mais universidades a investir nisso, não é? Para procurar, mas é aquela célebre história que também nos diziam quando éramos miúdos, que era: ninguém encontra uma cura para a SIDA porque é mais rentável haver o tratamento, não é? E quero usar esta analogia, sendo verdadeira ou não, para explicar que o que estamos a enfrentar no IA é algo parecido, não é? Ele vai ser conduzido para lucro determinado, vai ser conduzido para guerras, vamos eventualmente ter algumas sobras que nos pareçam que melhoram a nossa vida, mas não é esse todo o foco. Portanto, não havendo um foco que passe por uma ética, que passe para o uso daquilo para a melhoria da vida dos seres humanos, tu perdes esse balanço da gestão que tu fazes daquilo, do uso ecológico que vai ser necessário, não é? Isso perde-se completamente, passa a ser acessório, quando a ideia é ter lucro, é dominar pessoas, é dominar países.
Sim, eu acho que depois também, não sei, há muita discussão sobre isto, um bocado sobre a cena, sobre o ónus do consumo individual, e depois acho que é sempre uma conversa um bocado pobre, se devemos ou não usar, se é ético ou não usar. É como a questão de se devemos ou não usar redes sociais, como se não houvesse, tipo, um sistema no qual é muito mais benéfico usar a inteligência artificial do que não usar a inteligência artificial. Mas depois, ao mesmo tempo, nós também estamos a criar um bocado, por exemplo, há sítios em que este problema se coloca muito, nas universidades. O aluno pode fazer uma tese só com inteligência artificial, mas o professor também pode não ler a tese e pode ser só a inteligência artificial a consumir a inteligência artificial. Ou seja, também é um bocado interessante como é que esses loops se vão criando. E é um bocadinho difícil não ser, ou seja, não dissociar a inteligência artificial, a tecnologia e os seus avanços com o que nós estamos a ver a nível sociopolítico, a nível de desigualdade. E, por exemplo, essa empresa que estás a falar, do Palantir, eu acho que é o que tem o tecno-oligarca mais interessante de todos, ou seja, daquele mundo, ecossistema de Silicon Valley, que é o Peter Thiel, que é basicamente um milionário, ou um bilionário, que também usou os seus bilhões para fazer política. E ele é um dos mais assumidos defensores da ideia de que o futuro é feito de regimes absolutos, monárquicos, que são governados não por reis, mas por CEOs, ou seja, que têm esse ecossistema de tipo como se fosse uma empresa. E há sempre um bocado, ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas. Na inteligência artificial há muita conversa agora sobre a especulação e se é uma bolha especulativa ou não, se os valores que lhe são atribuídos são realmente, não são só o hype, e há um bocado esta coisa de novas indústrias serem o hype, e ao mesmo tempo hum, há tipo a dupla ação, ou seja, pessoas que reforçam esta coisa do hype e de reforçar o cá pior em termos ecológicos, o cá pior em termos de desigualdade, são também as pessoas que procuram fugir, e não é por acaso que nem tanto o Peter Thiel como, sei lá, o Uhum. Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, ou investem em coisas para ir para o espaço, ou investem em tipo startups que prometem vida eterna, e tipo congelar os órgãos, congelar os tumores. Eu estou a parar a fuga deles, meu. Sim, e isso é muito interessante, não é? Pessoas que se calhar politicamente não acreditam em alterações climáticas, não acreditam que está a haver uma devastação ecológica do planeta, são as mesmas que estão muito preparadas para fugir, quer seja para Marte, como o Musk, ou quer seja para é, construir sociedades isoladas, tipo a Nova Zelândia, era a do Peter Thiel, que depois acabam por nunca ser muito Uhum. operacionais, no sentido em que eles continuam a precisar de trabalhadores, continuam a precisar de extração, e bilionários não existem no vazio, não é? Existem num sistema em que é permitida essa acumulação de capital. Já, mas queria dizer duas coisas sobre isso. Uma é, e é reforçar o que tu disseste, é mesmo muito interessante que aqueles que têm os meios de produção desta máquina que estamos a falar são aqueles que estão-se a esforçar imenso para arranjar uma fuga Sim, daqui, não é? Portanto, ou seja, há uma consciência qualquer do que estão a fazer de algum modo, podem ser negacionistas públicos, mas em privado sabem bem quais são as consequências do que estão a fazer, isso por um lado. Por outro, essa lógica do loop que estavas a falar, do aluno e do professor, né? Às tantas, tu agarras naqueles que agora são grandes advocacies da ética do uso da inteligência artificial, que até são muitos ligados à sua criação, não é? Que são muito aceleracionistas e que explica isso do loop que estás a falar, de algum modo, noutra escala que eles falam, de algum modo, que é o fim dos humanos, no sentido transhumanismo. de loop em loop em Sim. loop em loop, tu vais acabar com a. Mas eu acho que era fixe só, para pontuar aqui o que estamos a falar, explicar assim que é Palantir, porque as pessoas não sabem que empresa é essa, se calhar, algumas delas. Sim, é uma empresa que é especializada em, acho que é tratamento de dados, e que tinha colaborações com o governo norte-americano já há algum tempo, ou seja, acho que eles foram uma das que colaborou mais intimamente com o governo na altura do Covid. É uma empresa, eu acho que o CEO é o Peter Thiel, ou então foi um dos fundadores, e agora com a Uhum. administração do Trump reforçou muito os seus acordos,
de dados. Pronto, isto eu já não sei os pormenores, mas acho que há uma relação com os serviços, com a CIA, com os serviços secretos, ou seja, no sentido de extração de dados, e foram também muito criticados há pouco tempo pela utilização dos seus dados no genocídio em Gaza. Exato, só para as pessoas ficarem elucidadas, investiguem isso porque é um assunto interessante e tem muito a ver com o futuro. Vamos falar um bocado sobre violência, eu acho que também se associa um Sim. bocado a este tema. Alguns deles que acompanham mais o que vamos fazendo sabem que eu escrevi sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Começar com esta alusão que a Andrea fez sobre Gaza é interessante porque as pessoas ignoram, mas o BOP e a IDF treinam em conjunto, partilham armas, tipo, e não é por acaso, o ambiente urbano é semelhante, o ambiente também colonial é semelhante. Queria só lembrar que a Polícia Civil e a Polícia Militar Brasileira passaram a existir a partir do momento em que o Brasil se tornou capital do Império, ou seja, a partir do momento que o rei de Portugal fugiu para o Brasil, que se fez a necessidade, de repente tinhas ali uma corte que tinha de ser protegida daquela amálgama de gente, né, negra que pairava ali no Brasil. E só lembrar os mais distraídos que o Brasil é o país herdeiro, não é, da maior história escravocrata do mundo, mais que nos Estados Unidos, e não é propriamente o fim do Império Português, a independência do Brasil, que acabou com essa relação colonial no Brasil, que se mantém. Eu apanhei com alguns trolls até a responderem, trolls no sentido daquelas pessoas anónimas que respondem às coisas que eu faço nas redes sociais, a mandarem-me uns dados, que é aqueles dados que perguntaram às pessoas do Brasil o que elas achavam sobre a ação que foi feita pelo governo do Rio de Janeiro sobre o complexo do Lomão e da Penha, e que 70 e tal por cento das pessoas apoiavam e 80% das pessoas das favelas apoiavam aquilo. Bem, para começar sobre isso, dizer que não é essa ampla maioria que me tira a vontade de lembrar que aquele grau de violência não resolve nada. Isso é o primeiro ponto. Mas, se tu fizeres zoom in nesses dados e saís do Brasil e começares a ir cada vez mais perto de onde aconteceram a invasão, esses dados mudam. Ou seja, na cidade do Rio, e podem ir à Globo ver isso, na cidade do Rio e na Baixada Fluminense, ou seja, na cidade do Rio, que é onde está o Complexo da Penha e o Complexo do Lomão, e na Baixada Fluminense, que é o território logo a seguir colado, aí a maioria das pessoas foi contra a invasão do governo destes dois complexos de habitações populares. O que também é interessante. Claro que se eu de repente agarro nos dados a nível nacional, né, parece grande apoio que há ao governo do Rio de Janeiro de fazer aquilo, mas na verdade quem está perto e quem vive, e que são milhões de pessoas ainda assim, obviamente não são contra. Só lembrar que, para aqueles que rapidamente dizem bandido bom e bandido morto, e essa conversa toda, que a partir do momento que eles perceberam que este tipo de luta dá votos, eles não querem resolver o problema. Porque é evidente que as armas que vão parar ali, só para ter noção, as armas que vão parar às favelas do Rio, vêm maioritariamente do exército e da polícia. Portanto, não, é daí que vêm as armas. E depois lembrar que também é outra curiosidade, que é das pessoas que estavam na lista feita pelo Ministério Público para serem apanhadas naquela ação, nenhuma delas foi morta. Portanto, foram mortas outras pessoas, não é? E pronto, e lembrar um bocado disso às pessoas, perceberem que aquilo no Brasil nunca se resolveu nada assim, nunca se apanhou lideranças assim, o dinheiro continua a fluir, a droga continua a fluir, as armas continuam a fluir, e o que está a acontecer neste momento no mundo é que nos estão a testar ponto a ponto com este tipo de situações em Gaza, no Rio, e que eventualmente a conversa que estava a ter com a Andrea antes da inteligência artificial também pode ser curiosa para isto, que é, tu tiveste centenas de anos a querer subjugar pessoas para elas serem as tuas trabalhadoras gratuitas, para tu enriqueceres à custa do trabalho delas, e portanto tu sempre tiveste necessidade de as subjugar e de as pôr num local de difícil emancipação para servir um sistema mercantil e um sistema capitalista.
E podemos estar a caminhar, porque estamos a fazer muito pouco contrariar, para um período em que uma série de tarefas passam a ser feitas autonomamente e deixa de ser válida até essa necessidade de subjugação de pessoas que são apenas espoliados e que não interessam a ninguém para o futuro. Isso eu acho que é um grande problema e real. Ou seja, embora falacioso, eu acho que é por isso que também surge muito a conversa do rendimento básico universal, que é uma certa percepção de que há muitos trabalhos que vão ser tornados sedentários, porque não há outra forma, a não ser que seja uma coisa super regulada, que é o oposto que nós estamos a ver hoje. Isso vai acontecer. Mas sim, pronto, claro que estas ações um bocado violentas são parte agora do caderno eleitoral de muitos políticos, mesmo que não cumpram objetivos tipo de investigação, de desmantelamento, de captura, de combate ao narcotráfico real, não como justificação para uma invasão imperialista, dão votos. E é um bocado isso que nós estamos a ver, que vimos em Loures de uma forma um bocadinho mais pequena, e no Rio, sei lá, no Brasil, também a escala da violência e o facto das pessoas todas reconhecerem que a insegurança, todas, a maior parte, não é? Que a insegurança é um problema e podem discordar na fonte da insegurança. Há pessoas que podem dizer que a insegurança, tipo, os pobres são maus, ou há pessoas que são ladrões por dentro, mas o que parece que é mais plausível de concluir é que a desigualdade gera criminalidade e é um ciclo interminável se não for rompido com políticas de saúde, de trabalho, de bem-estar social. E isso é o que não é a política pública que existe no Brasil, e é uma tristeza que seja um bocado normalizado a brutalização e exaltação da violência, porque é uma coisa que é sempre é o Brecht, não é? É até chegar a nós, porque quando acontece ali é tipo, são aqueles e depois aqui já são estes, mas é na verdade a legitimação de um sistema que acaba com o Peter Thiel, que acaba no Peter Thiel, ou seja, no qual nós não somos as pessoas beneficiadas. Sim. Epá, eu enquanto turista, e por isso é que eu escrevi aquele texto daquela maneira, enquanto turista, no sentido em que às vezes que eu fui ao Rio trabalhar, estive sempre nesses territórios e portanto eu já vivi esse momento, ou seja, já estive lá com tiros à volta, caveirões, tive que ficar num canto horas e horas e horas, e tu assistes aquilo que se viste na imprensa, que é os WhatsApps com milhares de pessoas do bairro, não é? Onde estão as crianças, como é que vou buscar aquela criança, e tu notas aquela aflição. Houve uma mãe que disse uma coisa que eu achei interessante, e que é o que eu acho também, que é uma mãe de um rapaz que foi morto, não é? Que disse: eles vieram cá matar o meu filho, mas não deixaram nada. E sobre isto queria dizer que eu, das vezes que fui ao Rio, eu fui várias, houve uma altura em 2011, e vou dar uma comunidade que era o Vigário Geral, que é uma comunidade que tem uma energia muito forte, que é o Afro Reggae, que começou exatamente pela geração que viveu a matança do Vigário Geral. Quem quiser pode pesquisar, vou encontrar a imagem muito semelhante àquela da Penha, dos corpos no chão. E na altura quando estive lá, 2011, 2012, havia mais gente a trabalhar em política pública do que no tráfico. E isso foi brutal, estás a ver? E passado uns anos voltei lá, esquece. Já estava tudo outra vez, não é? Portanto, esta mensagem que este também diz que é: não há de facto política pública, ninguém está interessado que aqueles jovens evoluam, que aqueles jovens possam ter outras oportunidades, possam circular, possam conhecer o mundo, não é? E ainda para mais, eles criam uma economia que para eles é paralela, lá está, naquela lógica meio aceleracionista, tipo, eles nem consomem, né? Eles consomem brutalmente, mas até consomem de uma economia que eles produzem, que é brutal, porque quando tu vês aquilo na televisão, aquilo parece, né? Só vês terraços e não sei o que, se fazes zoom in, é uma cena inacreditável. Não é? O pessoal a vender fruta, o pessoal a vender peixe que foi pescar, aquilo é um grande andamento, né? Serviços que eles. Havia uma cena engraçada que eu lembro também quando estava no Rio uma vez, que foi. Eles tinham uma cena que já acabou, mais ou menos, que era as UPP, que eram as Unidades de Polícia de Pacificação. Então eles entravam com o BOP, como fizeram na Penha normal, matavam toda a gente, entrava uma polícia que criava cidadania. Estás a ver? Era assim uma cena.
que correu mal. Mas uma coisa que acontecia no dia anterior, que houve uma altura que eles já nem entravam com o BOP, só avisavam que iam e as pessoas basavam, porque já sabiam que vinha aí uma grande violência. E eu assistia a uma cena que era toda a gente na rua a vender tudo. Porque, imagina, toda a gente a vender CDs de funk que tinham sido gravados num estúdio da favela, né? Porque a partir daquele momento a venda desse CD ia passar a ser considerada contrafação. Então estavam a despachar tudo antes que entrasse essa polícia cidadã, não é? E que lhes desse esse exercício de cidadania que não aconteceu. Aliás, que aconteceu em muitos desses locais, só para também as pessoas saberem, dessa unidade de pacificação policial, é que ela entrou, tentou-se fazer cidadania através da polícia, não através da política pública global, e o que é que aconteceu? Quem tomou conta desses territórios depois? As milícias. Não é? Tanto que, ao contrário das fações, são antigos polícias, normalmente, antigos militares, e dominam até, para além da droga, dominam um sistema maior da vida das pessoas, dominam tudo, as vendas de bilhas de gás, as vendas de commodities para a casa, né? Passa tudo por eles. E, epá, as nossas reações desta semana acho que se alinham muito bem com todo este fio que vai da inteligência artificial à violência e até isto. Eu vou começar pela minha. A minha reação desta semana é à Ministra da Saúde. Pode não ser muito original, porque muitas pessoas reagiram a isso. Eu acho que a parte das pessoas que têm comentado estão até a ser muito brandas perante ela. Porque quando ela fala, independentemente da morte singular, não é? Que tivemos no Hospital Amadora Sintra, mas quando ela fala num conjunto de pessoas grávidas que faleceram por estarem grávidas, ela faz uma listagem. Ela diz: imigrantes, não falam português, não sabem pedir socorro, não sabem mexer no telefone, às vezes o telefone tem e não podem ir ao privado. Ela faz esta listagem, não é? E esta listagem é muito semelhante ao eugenismo. Porque ela basicamente ela faz uma lista de condições que tu podes ter para morrer. Não é? E em parte, quer dizer, qual é o próximo passo? É a solução final. Estás a ver? De algum modo. Ou seja, ela acaba por matar socialmente pessoas e depois toma medidas de política que efetivamente matam pessoas que passam a ser culpadas pelo seu destino, que é a morte. E o que é mais triste disto tudo, para além da cena em si, deste governo que tem como vice-primeiro-ministro o André Ventura, é que nós não conseguimos sequer mexer-nos para que ela se demita. E quando eu digo isto, não é no sentido de se ela demitir, o governo vai mudar. Não, claro que Mas não, é o governo tem o seu gravíssimo. programa. Não é? Não, mas a questão aqui interessante da cena da demissão é que muitas vezes a maneira como a sociedade se mexe, mesmo com um governo de direita, né, neste caso, não é? Tu crias balizas. Consegues demitir a ministra e crias uma baliza em que tu percebes, ok, a governação é direita, mas naquilo eu não posso tocar. Estás a ver? E nós nem isso estamos a acontecer. E se tu olhares, por exemplo, para o cenário geral dos comentadores da televisão, estava a lembrar do exemplo do Miguel Morgado com a questão de dizer que a política de imigração que havia anterior a esta era um esforço de reengenharia social que a esquerda quis fazer para conseguir a sua revolução que nunca tinha conseguido. Estás a ver? E depois veres o ministro a reproduzir isso, a dizer que não, aquilo era reengenharia social, ou seja, a falar da substituição populacional. Nós podemos facilmente cair na questão de chamar estas pessoas chalupas, mas na verdade isto é um projeto político. E se tu reparar, já não há pessoas no espectro, assim, público, cada vez menos, que pensam em sociedades coesas, justas. Esse pessoal está todo, aos poucos, a ficar fora do espaço público. No meu caso, até as pessoas de esquerda, para mim, que estão na televisão, são oposição para mim. Oposição minha, né? Mas pronto, é a história em que chegamos, basicamente, e quer só dizer que é um projeto político, não é chalupice, não é aquela pessoa que é maluca, não, algo que está a ser feito e produzido e que tem um sentido, como tu há bocado explicaste também, quando estamos a falar da IA e a falar da violência, isto tem tudo para produzir um sentido. E Sim, a Andrei, minha qual é a tua reação reação? também é na mesma linha. É o Volta para a Tua Terra que foi dito à Eva Cruzeiro na Assembleia da República pelo Filipe Melo, um deputado do Chega. Um, e, e eu acho que às vezes nós pomos em armadilhas erradas. Quando
ao mesmo tempo que surgiu este Volta para a Tua Terra, eu senti que poucas pessoas falaram sobre quem o disse, mais sobre a quem foi dito, ou seja, foi dito à Eva, mas o nome do Filipe Melo não foi dito vezes suficientes, a cara dele não apareceu estampada em todo lado, foi a cara dela. E depois ao mesmo tempo, nessa altura começaram a surgir, mas a Eva disse, mas a Eva no dia, ou seja, e isso põe-nos no sítio discursivo que eu acho que está, mesmo politicamente, a nível de sociedade, acho que está totalmente errado, ou seja, parece que nos põe no ponto que é então, só quando for a pessoa com a qual eu estou 100% alinhada, com a qual eu concordo com todas as posições, é que eu a defendo se for discriminada, se alguém preferir ou for racista com ela. E claro que se já é mau num contexto normal, num contexto com uma carga simbólica que se transmite, quer queiramos quer não, o Parlamento tem um lugar de normalização de certos comportamentos e quando a isso não é respondida já é mesmo limiar democrático, tipo, isso não se diz. Primeiro, é super básico. É mesmo racismo 101, tipo, aula zero do racismo, volta para a tua terra, é o que se aprende. E segundo, é tão incompreensível que não haja um posicionamento muito mais alargado, mesmo na Assembleia da República, mas mesmo das pessoas em geral, de que há coisas que têm que ser consideradas inaceitáveis e não é tipo, ideologicamente, mesmo inaceitáveis, a qualquer pessoa não deve ser permitido este tipo de tratamento no exercício das suas funções, no exercício da sua vida, no seu local de trabalho. E aquele, apesar de tudo, é um local de trabalho para algumas pessoas que estão ali. Pronto, acho, não é surpreendente, mas eu lembro-me, porque já com o Joacim houve um caso destes. Pois, ia perguntar isso, não se Não se aprendeu muito aprendeu com o nada com o Joacim. Joacim. E eu lembro-me que houve uma vez que na Assembleia Nacional em França isso aconteceu e a sessão foi suspensa. E tenho sinceramente muita pena que em Portugal não haja maturidade. Não, só foi suspensa e a pessoa foi suspensa Sim, também no mas Parlamento. imediatamente a sessão foi suspensa. Eu acho que é esta coisa Sim, sim, sim. as coisas vão se tornando normais porque não há uma reação diferente. E também sinto que se calhar isso é um problema. Parece que estamos um bocado a reagir indignadamente a tudo e então tudo se torna uma coisa tipo uma névoa. E há coisas como esta coisa da Ana Paula, há coisas como esta coisa do Filipe Melo, que são graves noutra escala, à qual não se pode dar as mesmas respostas, tipo de ir às redes sociais e dizer como é que isto é possível e depois nada a acontecer. E é bom que haja pessoas sei lá, que façam queixa, que se movam nesse sentido, mas não podemos dar as mesmas respostas a tudo. E se calhar estes são dois casos em que tinha que ser dada uma resposta excepcional, que também ficou aquém, no sentido de organizar a indignação que existe. Sim, acho que a resposta tem que ser múltipla e essa é uma delas. E queres só para terminarmos, dá só algum feedback sobre a vitória ontem do Mandami? Já que falamos disso semana Super passada. fixe, entusiasmo contido, eu acho. Acho que agora é que vamos ver, agora é que começa. Mas, pá, mas não deixa de ser impressionante na era do Trump que haja uma brecha por onde pode entrar alguma luz. E agora a questão é ver se entra. Vamos ver. Eu achei interessante assim, um espectro muito largo do sistema político português, né? Do centro Sim, há quase, pessoas que eu achei centro-esquerda super até. engraçado. Tudo a, tudo a querer resgatar a cena do Sim, é tipo, Mandami, né? como assim? E achei isso curioso. Estamos o Mandami, afinal, é a nossa, se calhar, ele é a nossa figura presidencial com a esquerda. Não percebi. Se calhar ele é a figura presidenciável com a esquerda em Portugal, estava aqui a Pois. pensar. Não, mas ou seja, depois parece que cada pessoa vai um bocado buscar o que lhe interessa. Tipo, já vi pessoas que é tipo, o progressismo venceu. E pronto, acho que também há um bocado esta tipo, necessidade de o diluir politicamente e dizer tipo, não foi porque a mensagem, foi porque os vídeos eram bons. Nós já falámos sobre isto. E não porque há um programa Sim, político do qual surge uma comunicação clara, porque é um programa muito claro. sim, mas eu acho que, não discordando completamente contigo, eu acho que o mais interessante da cena dele, que ainda vou estudar um bocado, ainda vou tipo olhar para os dados de forma muito fina, eu gosto muito de fazer isso. Há bocado estava a acusar contigo, mas dei-te uma cena, né? Mostrar que o pessoal todo russo não Uhum. votou nele, né? Tu vais achar piada aquela parte da praia de Brooklyn, tipo, tudo no como. Pronto, e pode haver bem razões para isso, Rússia e mas Estados Unidos. estou mais interessado no processo.
Não, estou mais interessado no processo, estás a ver? Ou seja, e o processo para mim envolve a maneira como ele criou também o foco político dele, não é? Que foi sendo do affordable, não é? Mas tipo, eu estou mais interessado em perceber o processo do que. Porque, ou seja, nós conseguimos fazer o desconto e pensar aquilo nos Estados Unidos. Evidentemente que as cenas que ele está a propor, não no campo do que se passa neste momento em Portugal, que está grave, mas o que ele está a propor são coisas que tu encontras em cidades de centro-esquerda e cidades de centro-direita no resto da Europa. A questão dos transportes gratuitos, creches para as pessoas até aos 5 anos, não é? Agora, a Europa não é os Estados Unidos e não é Nova Iorque, não é? Que é o spot com mais milionários E ao nos mesmo Estados Unidos. tempo, Portanto, também, a por isso é que eu cidade estou a dizer que extremamente mais do que a progressista. Ou seja, isso também. sim, sim, mas também. Mas tu percebes que, por exemplo, Nova Iorque não recebe. Mas há uma série de detalhes que as pessoas também não entendem, né? Porque Nova Iorque não recebe fundos federais, vive da sua taxação, não é? Pronto, não deixa de ser interessante essas questões diferentes que há em Nova Iorque. Mas por isso mesmo é que não quero comparar as propostas, que são progressistas, genericamente falando, não é? Não quero comparar com o que está a acontecer na Europa. Gostava era de olhar para o processo. Acho que podíamos ter um dia ter uma conversa sobre isso, porque o processo todo da cadência, não é? Porque depois há muita em todo o lado, agora vai haver um bocado como já aconteceu com o Derlink, não é? Esta ideia de mimetismo, então bora lá imitar o que é que, não é? Só que as variáveis têm que se relacionar bem para aquilo funcionar, não é? Basta uma variável não ser igual a outra que a questão vai logo ao ar, não é? Então acho que vai haver muito mimetismo, e o mimetismo normalmente centra-se em coisas que tu falaste ad hoc, né? Que é tipo a maneira como ele comunicou, né? O tipo de vídeos, centra-se na proposta em si que ele disse, mas não na maneira como isto é um processo, tem várias variáveis que se relacionam entre si, por isso criou, né? Que ele ganhar daquela maneira. Acho que já vi algumas pessoas a dizerem, ele ganhou por pouco. Mas as pessoas dizem isso porque normalmente só há um candidato democrata que ganha com 60%. Neste caso, tu tiveste até um segundo candidato democrata que perdeu e que foi independente para conseguir, com um investimento de dinheiro brutal, não é? E era interessante porque a cada investimento que havia de dinheiro na campanha do Cuomo, ele conseguia dizer para que é que esse dinheiro servia para Nova Iorque, não é? O dinheiro que gastaste em fazer anúncios contra mim dá para aplicar isto e isto, estás a ver? Pronto, ele era cromo. Também é engraçado que havia o Hot Girls for Zoran e havia o do Cuomo, acho que havia Hot Girls for Capitalism. Então é uma coisa muito engraçada, tipo da filha dele a gritar numa sessão de angariação de fundo. Viste, não fomo? Viste isso? Acho que foi esse. Como é que era? Yeah, vote Cuomo, não é brutal. fomo. Sim, não fomo. Sim, era isso. Não fomo, vote Cuomo. Eu vi a cena, que era a filha dele. Muito bom. Eu vi pessoal a votar com essa t-shirt do Hot for. Aliás, acho que o Bill de Blasio foi votar com uma t-shirt dessas, que era o antigo mayor de 2014-2021. E depois, super. Pronto. Está bem. Engraçado aquele Curtis. Diz. Fez assim uma figura assim super fora da caixa. Qual o Curtis? outro, o republicano. O que usava a boina. Sim, parecia que ia ser uma espécie de veterano da Marvel. Assim, isso era um bocado estranho. Sim, acho que há um debate em que ele sempre que fazia perguntas ele falava sobre quando foi esfaqueado em Nova Iorque. Muito bom. Sim, mas figura. Tu vá, para a semana cá estamos a ensaiar outra vez. Beijinhos. Até já.